Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Galera, vamos estudar hoje direitos humanos. Direitos humanos. É uma disciplina base, realmente, que muitos alunos ignoram, né? Não gostam de estudar. Acho que é uma matéria fácil de aprender, é uma matéria que realmente é tranquilo. E não tem muita importância, principalmente nas áreas de polícia. Muito pelo contrário, né? É uma matéria que realmente ela é estática pelo fato que nós temos aí, diferente das matérias de penal, processo penal, que é uma evolução de jurisprudência, aqui nós não temos. Então, desse ponto, é tranquilo estudar. Temos que saber essa parte histórica dele. Temos que entender que a importância dos direitos humanos é importante. A gente tem que saber que existe essa proteção internacional, que quem vai trabalhar com a segurança pública tem que entender isso, muitos alunos ficam bravos, é contra, não, direitos humanos é para isso aqui, só traz coisa errada, só quer ajudar bandido, né? Essa visão mesquinha e mínima, né, que um policial não pode ter. Uma pessoa que vai ser uma autoridade policial, vai ser um delegado, vai ser um investigador de polícia, vai ser um aspirante da polícia, tem que ter essa visão ampliada. A visão de direitos humanos, a proteção de direitos humanos é essencial para o bom convívio entre os povos e o bom convívio interno no país. Entendeu? É necessário esse instrumento de controle internacional. Bom, vamos entender. Vamos começar essa aula de hoje tratando a respeito dessa questãozinha de delegado, que caiu agora em 2018 na PCDF. Veja como é recente essa matéria, não é idiotice, tem que estudar. E vem questionando assim: esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo, ou seja, a finalidade, de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, controlando e reduzindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, o direito de petição, eleições livres e a proibição de fianças exorbitantes e de penas severas. Bom, a dica está aqui, né? Assegurar a supremacia do parlamento. Parlamento é poder legislativo, né? Poder legislativo. Ok? Mas vamos lá. Qual seria a resposta? Professor, nunca vi. Parece nome de comida japonesa, inglesa. Ó. Petition of Rights, Habeas Corpus Act. Essa aqui eu conheço. Habeas Corpus conheço, professor. The Bill of Rights. Rights é regulamento, é lei. Declaração de Homem do Cidadão de 1789, que esse aqui é documento oficial da Revolução Francesa. Magna Carta Libertatis, Magna Carta de 1215. Professor, essa daqui, Magna Carta, eu lembro dela, vou marcar essa. Pois é, você teria errado essa questão. Por quê? Vamos entender. Quais são os conceitos que estão envoltos nessa questão? Você tem que entender toda a afirmação histórica dos direitos humanos. Para que existiu e qual é a sua afirmação histórica. Então, você passou por uma evolução. Mas nós temos que entender o que é direitos humanos, o que são direitos humanos, para que, qual a finalidade, qual é a fonte, a base dele. E você vê como essa matéria é cobrada, quantas questões você vai ter que resolver nesse material de hoje. Mas vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de direitos humanos? Um conceito bem curto. Direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Ele é composto de um complexo de princípios e regras positivadas, eles chamam isso de hard law, ou costumeiras, soft law, que tem como função proteger a dignidade da pessoa humana em normas internas e normas externas. Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Que às vezes o aluno não entende o que seria direitos humanos. Vamos lá, vamos primeiro pôr por base. Você tem seu filho na sua casa, ok? Junto com a sua esposa. Quem tem a obrigação legal pelo ECA e a Constituição de dar a educação aos seus filhos? Quem tem essa obrigação, princípio? Os pais. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar o raciocínio. A pergunta é, você pode, se caso seu filho cometeu uma malcriadeza, né, como meus pais falavam, malcriadeza, você pode corrigi-los? Sim, eu posso corrigir, professor. Verbalmente posso corrigir. Você pode corrigir fisicamente? Dando uma palmada? Professor, depende. Se não tiver excesso... mas se você for e arrebentar o seu filho, bater com fio de luz ou espada de São Jorge, mas caprichar, deixar ele marcado, você pode fazer isso dentro da sua casa? Aí você vai dizer, não, professor. Aí eu vou dizer o porquê. Mas se dentro da sua casa não é você que manda, não, aí você vai dizer, não, professor, mas fora da minha casa existe um corpo de proteção, um campo de força que recai sobre meu filho, são as normas do Brasil que protegem o meu filho, que é o ECA,
o Código Penal, se for o caso, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho todo um complexo de normas que protege. Então você não pode tudo dentro da sua casa. Isso, eu não posso tudo dentro da minha casa. Perfeito. Esse é o raciocínio de direitos humanos. Não entendi, professor? Vou te explicar. Um país pode fazer tudo o que ele queira com o seu cidadão? Agora vamos ampliar. Imaginamos o país, pai, né? E os seus súditos, os seus cidadãos, filhos. Então o país pode fazer tudo com seus filhos? Ele pode corrigir da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser? Não, porque existe uma proteção internacional para fora do país. Tá entendendo? Então fora do país existe uma proteção internacional que isso começou a passou a valer, para valer mesmo, em 1948, com a ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos em 45, aliás, melhor dizendo, com a criação da ONU em 45 e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, ok? 1945 e 48. Mas vamos devagar. Então, você entendeu esse raciocínio? Então quer dizer que fora dentro do país, existem limites que são dados pelas normas internacionais. Isso é o direito humano. Okay? Os direitos humanos são essas normas internacionais que ficam protegendo, velando pelos seres humanos dentro de cada país. Por quê? Antes de 45, era o samba do... Eu não posso falar o samba do crioulo doido, que hoje é, né, pejorativo falar isso. Né? Olha como mudou as coisas, né? Era uma loucura, pelo fato de que até antes de 88, né, até antes de 45, da Segunda Guerra Mundial, os países tinham uma soberania praticamente absoluta internamente. Então eles faziam atrocidades e estava tudo beleza, não dava nada, não dava nada, não tinha uma proteção internacional. Isso surgiu com o Estado nazista, né? Depois que do Holocausto em 45, final de 45, com a Segunda Guerra Mundial, perceberam que não dava para deixar solto assim as rédeas do mundo. Que os países internamente precisavam de uma proteção internacional. Uma pessoa dentro do país, ele precisava dizer, pô, quem poderá me defender? Ele chamava o Chapolin Colorado, quem poderá me defender? Nesse caso é a ONU, os sistemas internacionais e interamericanos. Entendemos isso? Beleza. Então vamos resolver essa questão aqui juntas aqui, ó. Sobre o aspecto internacional dos direitos humanos e seus tratados, está correto afirmar que é um direito de proteção que visa proteger os estados, pois os direitos humanos pertencem à jurisdição doméstica, ou seja, olha só o termo que utiliza, jurisdição doméstica, quer dizer que os direitos humanos, quem vai mexer, o que não é direito humano, quem vai depender isso é o direito interno, ou seja, dentro do país. Tá certo isso, professor? Não. Eu não visa proteger os estados, visa proteger quem? Os seres humanos. Questão tá o quê? Tá errada. Entendeu? Então, olha só como ele trocou. Então, a proteger não é os estados, tem que proteger o quê? O ser humano. Pois os direitos humanos pertencem à jurisdição internacional e não doméstica, não do Brasil. Então seria fácil, por exemplo, na Alemanha, o judeu não era considerado ser humano, o judeu era considerado inimigo do Estado, direito penal do inimigo, evolui o direito penal do inimigo aí nesse momento. Até que o Guten Jacobs, que é um dos capitaneires que faz isso, o alemão Guten Jacobs. Não que a ideia dele era a proteção dos judeus à época, é claro, evoluiu isso. Mas nasceu no direito alemão, ele aprendeu isso na faculdade. E isso foi imposto naquela época, tanto é que quando um soldado alemão ele matava um judeu, ou ele matava um negro, ou ele matava um testemunho de Jeová, ou qualquer um que seja inimigo do Estado à época, ele agia sob aquela excludente de licitude lá, que obediência hierárquica. Nos tribunais ele alegava isso, vou alegar excludente de culpabilidade, obediência hierárquica, eu só posso cumprir o que realmente estão me mandando. Mas existem algumas premissas internacionais que falam que nem essa obediência hierárquica poderá ser enquadrada, tá? Tudo bem? Então, ok? Beleza? Resolve essa questão aqui pra mim aqui. É um pouquinho mais complicado, mas eu quero que você resolva ela pra mim, tá? Quero a cabeça aí. Quais são as fontes? Nós já estudamos lá fonte de direito administrativo, fonte de direito penal, fonte do processo penal. Não foi isso? Nós já estudamos? Então, vamos estudar hoje fonte de direitos humanos. Fonte de direitos humanos, materiais. Materiais são quem faz, né? Quem faz. Formais é como se exterioriza. Quem faz as normas de direitos humanos?
são... Quem tem essa obrigação? São a sociedade humana e os órgãos de poder político ou estatal. Essas diretas e tem as indiretas. São a razão, a natureza humana, as crenças religiosas, o pensamento dos filósofos e dos ideólogos, as fontes morais e sociais, o progresso técnico, as revoluções e as guerras. Tudo isso gera as fontes materiais de direitos humanos. Fontes formais, os costumes, as leis, as constituições, a jurisprudência dos tribunais e as convenções internacionais. Eu também tenho uma fonte histórica, né? As leis antigas, né? Como as do Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi tinha a sanção de talião, ou pena de talião, que era olho por olho, dente por dente, né? Lembra disso? Isso também gera uma ideia de proteção ao ser humano no futuro. Código de Manu, leis mosaicas, direito romano, são fontes valiosas do direito ocidental, revelando essa evolução dos direitos humanos. Vamos entender que tem uma evolução. Bem que nós vamos partir já da Idade Média, nossos estudos aqui, tá? Mas encontra-se indícios de direitos humanos desde a 795 a.C., né? Que tem já indícios da proteção dos seres humanos com o cilindro de Sírio. Cilindro de Sírio traz essa ideia, a proteção, uma das primeiras proteções de direitos dos seres humanos até antes de Cristo. Que era a ideia desse cilindro, era uma ordem de proteção de um rei, à época, libertando um determinado grupo de pessoas, e aí ele escreveu e isso foi redigido e foi guardado dentro do cilindro. Aí chamou cilindro de Sírio. Beleza, vamos evoluir. Aí tem uma questão de consideração de fontes do direito dos humanos. Aí eu tenho aqui a alternativa correta. As fontes formais dos direitos humanos são as formas de expressão da norma jurídica, que consagram direitos inerentes à dignidade humana. Em regra, correspondem às fontes do direito, em regra, e as do direito internacional público, ok? Só você lembrar, quando fontes formais, para tudo, lembra a forma de expressão. Lembra disso, forma de expressão, forma de exteriorização. Para tudo. Para todos os direitos que você já pensou, já grava isso assim. Já grava assim. Ok? Vamos evoluir. Vamos falar sobre uma divisão clássica, que é direitos fundamentais e direitos humanos. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui conta ponto numa dissertativa sua. Ou prova oral para investigador ou para delegado, né? No sentido de que teve até prova oral para investigador lá em São Paulo, né? Então, você conhecer a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais é importante. Isso conta um ponto na sua banca, né? E está tendo uma dissertativa, você saber se expor quanto a isso. Vamos entender. Direitos humanos é muito simples. Olha, só para saber, existem correntes que tratam disso, tá? Existe corrente que fala que não há diferença em direitos humanos e direitos fundamentais. Essa corrente é tudo a mesma coisa. Mas existe uma corrente que é majoritária, ela faz uma divisão entre direitos humanos e direitos fundamentais. É muito simples. Direitos humanos são direitos fundamentais e reconhecidos no plano internacional. Como é que assim? O direito fundamental reconhecido no plano internacional? Por meio de tratados e declarações internacionais. Não entendi. E os direitos fundamentais? São um conjunto de valores e direitos positivados, ou seja, escritos. Quando estiver positivado, é escrito. Na ordem interna de um país, né? Determinado país, para a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, é simples. Tudo que tiver envolto para a proteção do ser humano e estiver dentro da Constituição ou das normas internas de um país, é chamado de direito fundamental. E tudo que estiver protegendo o ser humano e essa matéria esteja envolto em tratados e declarações internacionais, ou seja, esses direitos fundamentais que estão aqui dentro dos direitos de tratados internacionais, são chamados o quê? De direitos humanos. Não entendi. Fácil. A tortura tá na nossa Constituição, a proteção ao tratamento desumano e degradante, a não tortura, está na nossa Constituição, sim ou não? Sim. Qual artigo? De cabeça, rápido. 5º 3, muito bem, artigo 5º, inciso 3. Vedação à tortura e tratamento desumano e degradante, beleza? Beleza. É um direito fundamental, sim ou não? Sim. Direito fundamental, professor. Beleza, fechou. Agora, vamos falar sobre a regra de Bangkok. A regra de Bangkok também fala de proteção de não à tortura, a questão de algemas, no âmbito internacional. Aí a pergunta é proteção à tortura? Sim. Esse é um direito fundamental nosso? É. Só que está no tratado internacional, não está? Tá. Como é que a gente chama isso agora? Direitos humanos. Então, todos os nossos direitos fundamentais, ou seja, todo o nosso artigo 5º,
artigo 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, que estiver escrito em uma norma fora da nossa Constituição, a gente chama isso de direitos humanos. Muito simples, né? Então, nossos direitos fundamentais, se estiverem escritos em outros documentos fora da nossa Constituição, ou seja, documentos internacionais, a gente chama que esses direitos são humanos. E o que estão dentro da nossa Constituição nós chamamos de direitos fundamentais. Só isso, só isso. Então, direitos fundamentais estão dentro do plano interno e direitos humanos estão no plano externo. Professor, entendi. Fácil, né? Era mais fácil do que você pensa, né? Olha só que caiu já a diferença dele, ó. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional, contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna, perfeito, dos direitos cidadãos aos quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Certíssimo, a questão está certa. Entendemos isso? Bacana a diferença? Maravilha. Vamos evoluir. O direito internacional dos direitos humanos está sujeito ao princípio da reciprocidade que domina o direito internacional público? Não. Professor, o que é esse direito da reciprocidade? Bom, tempos atrás, logo depois de do atentados 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos começaram a impor regras rígidas para a entrada de estrangeiros no seu país. Uma delas era a necessidade de revista. E tinha uma lista, né? Dentro dessa lista tinha os brasileiros. E todo brasileiro tinha que fazer uma revista pessoal. Separava, abria os braços, passava detetor de metal, aí a pessoa saía, entendeu? O juiz Julier, aqui no Mato Grosso, aqui na nossa seção judiciária aqui da nossa Justiça Federal, foi provocado por um advogado, e esse advogado pediu que fosse aplicado o princípio da reciprocidade nos aeroportos brasileiros. Ou seja, se lá eles fazem esse procedimento com o nacional, com o brasileiro, então aqui também vão ter que fazer com o estrangeiro americano. Bacana? Bacana isso. E pegou. Realmente o juiz decidiu isso, gerou a maior polêmica, porque outros estados que são mais turísticos, como o Rio de Janeiro, principalmente, saiu em defesa, falando que isso é um procedimento que não podia ser feito, que o povo americano é amigo nosso, e não podia fazer isso, e aí começaram, inclusive, a entregar flores em vez de fazer revista dos americanos lá nos Estados Unidos. Lembro muito bem nessa época. Isso é reciprocidade. O princípio da reciprocidade internacional funciona assim. Ah, você fechou minha embaixada aí. Vamos fechar a sua aqui. Manda embora o cara. Ah, você mandou embora o nosso embaixador? Manda o seu que está aqui. Isso é reciprocidade. A pergunta é, a reciprocidade deve ser aplicada no âmbito internacional de direitos humanos? A resposta é não. Tá? Uma vez que os direitos humanos são universais, por isso não depende de reciprocidade para ter aplicação. Quer dizer que, se aí nesse seu país você aplica, se só vou aplicar proteção ao seu nacional que está no nosso país, se você tratar bem o nosso brasileiro aí fora. Se você bater nele, eu vou bater nele aqui também. Não tem nada a ver, tá? Não é reciprocidade quanto a isso. Quanto ao tratamento do ser humano, não pode ser assim. Então, por isso nós temos regras estabelecidas rígidas quanto à extradição, quanto à situação de tratamento de preso. E essas regras são internacionais. Entendeu? Então, por isso que nenhum país pode falar assim, eu não vou aplicar a regra porque lá no Sudão estão tratando... lá na Indonésia eles têm pena de morte. Então, eu vou matar aqui também. Então, não tem isso, tá? Essa regra de reciprocidade. Porque a proteção é internacional. Bacana? Responda essa questão aqui para mim aqui de Delta. Vamos descer aqui. O que se entende por sistema materialmente dos direitos humanos? Isso aqui é outro ponto importante, tá? Você tem que entender. Os direitos humanos apresentam uma característica marcante, possuem estrutura normativa aberta. O que é uma estrutura normativa? Inclusive desde 1981, desde a nossa Constituição de 81, a segunda Constituição, a republicana, o sistema de proteção de direitos humanos é aberto. Por quê? Vamos pensar o seguinte, vamos por partes. Dentro da nossa Constituição, onde é que estão os direitos fundamentais? Pode olhar seu índice. Se você tiver com o índice da Constituição, abre o índice da Constituição aí. Pode dar um pause e vai lá pegar rapidinho. Pega a Constituição lá e volta aqui para você acompanhar comigo. Vai lá. Pegou? Já votou? Pega o índice da Constituição, lá no índice. Vê o título 2 da Constituição. O que está escrito aí? Direitos fundamentais. Bacana. Dentro do título 2, eu tenho quantos capítulos? Conta para mim aí. 5 capítulos. Muito bem. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais
nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Bateu? Bateu, beleza. Então eu tenho 5 capítulos dentro do título 2. A pergunta é: direitos fundamentais na nossa Constituição estão escritos aonde? Aí você fala, título 2 da Constituição, professor. Então só está dentro do título 2? Ou seja, não existe direitos fundamentais fora do título 2? Tem, isso mesmo. Porque o nosso sistema é aberto. Estou tratando internamente, direitos fundamentais, bacana? Mas isso também vai se aplicar para os direitos humanos, no âmbito internacional. Calma aí, vamos por partes. Digamos, eu tenho lá para frente, no artigo 150, eu tenho a imunidade tributária dos templos religiosos. É um direito fundamental, que está lá no artigo 150. Tá entendendo? Eu tenho o 225, eu tenho a educação, eu tenho a proteção à ordem social. Tudo isso está fora do artigo 5º, fora do título 2 e é direito fundamental. Bacana? Vou ampliar um pouquinho mais. Fora da Constituição, eu tenho direitos, agora sim, direitos humanos que protegem o cidadão brasileiro? Sim ou não? Sim. Eu tenho fora da Constituição também estatutos que protegem o brasileiro? Sim. Eu tenho aqueles que inclusive já foram incorporados como norma constitucional, né? Que são os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Código de Emenda Constitucional. Calma, eu vou explicar isso depois, tá? Mas, por exemplo, eu tenho o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech, que trata da proteção de pessoas com deficiência visual, ele é um tratado internacional. Ele entrou no Brasil, ele foi aceito no Brasil como uma norma, como se fosse um artigo da Constituição, mas não está dentro da Constituição, mas é como se fosse, tá? Tem a mesma força constitucional. Eu tenho também o Tratado, Convenção de Tratado de Pessoas com Deficiência, a mesma coisa, ele entrou no Brasil, ele foi aprovado como se fosse um dos artigos da Constituição, mas não está dentro da Constituição, mas como se fosse, ok? Eles entrou pelo Código de Emenda Constitucional. Eu tenho todas as convenções internacionais que o Brasil assinou. Tudo isso é matéria que tem proteção dos direitos humanos. O que eu quero dizer para você? Você não vai achar direitos humanos, ou até direitos fundamentais nossos, dentro só de um artigo, dentro só de uma lei, dentro só da Constituição. É um sistema aberto de legislações, ok? Grava isso na cabeça que é muito cobrado em prova. Agora vem um ponto que é muito discutido na doutrina, também um ponto de discussão bem de alto nível, que é a diferença de regras para princípios. Aqui é uma discussão digamos assim, talvez para mim isso já está mais simples, mas que já está até batido. Para alguns já está batido, mas é importante passar para aqueles que ainda não estudaram. Existem diferenças de regra e princípio? A pergunta é, regra, quando eu falo regra, é lei. Lei em sentido lato. Lei, artigo, uma lei que foi discutida pelo legislativo. E eu tenho os princípios, que são valores que são passados, são bases normativas que são reproduzidas, que fundamentam a legislações futuras. Tem até uma setinha aqui para você falar de princípios. Princípios você coloca, ele é o famoso I3. Ele serve, os princípios têm 3 funções. Ele tem a função interpretativa, ele serve para interpretativa. Ele tem uma função inspiradora. E tem uma função integrativa. Isso aqui é um macete antigo. Isso aqui é um macete de concurso integrativa. Quem já estudou para magistratura, parceiro. Isso aqui é macetinho. Ok? Tio Kleber já estudou para magistratura. Já chegamos aí para frente, mas a vida nos fez vir para academia. Vim para advocacia. E sou feliz. Vamos lá. Estou aqui dando aula para você. Deus faz nossos caminhos de forma distinta, né? Hoje estou aqui te formando. Até falar, professor, você nunca passou no concurso e está ensinando os outros a passar no concurso. Eu falei, essa é a sacada. Eu nunca passei no concurso, mas eu quero fazer que vocês passem. Minha vida é fazer você ser aprovado no concurso público. Essa é a sacada. Tem muitos advogados aí que são professores de concursinho, né? Pedro Lenza, Auri Lopes Júnior, nossa, pago pau pra caralho pra esse cara, muito bom um advogado. Então é isso aí. Então foda-se também quem fala outra coisa de mim, tô nem aí. Tô aqui pra ensinar vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Então princípios são 3, desculpa meninas, tá? Pelo palavra. Vamos lá. Princípios são 3 I. Então princípios já tem a função interpretativa, inspiradora e integrativa. E as regras são leis. Vão te perguntar assim, o que vale mais? Uma regra, uma lei ou um princípio? Você pode colar a placa e você pensar que a lei vale mais que o princípio. Mas nós já falamos lá atrás da insignificância, né? O
princípio da significância é um princípio e às vezes prevalece sobre a lei. O cara cometeu o furto, mas o princípio da significância ele vai sobrepor o crime que está escrito numa lei. Então, isso não é de hoje, tá? Para que chegar a essa base normativa, os princípios eles terem essa evolução e hoje ser considerado como os mandados de otimização. Mandado de otimização quer dizer que o Estado tem que fazer toda a forma para tentar aplicá-los, tá? Não existe, de um princípio, não há revogação de um princípio para outro. Por isso, quando a gente fez a questão do simulado, que falou a intimidade perante a liberdade de imprensa, o que vai prevalecer? Prevalece a liberdade. Mas não quer dizer que a intimidade revogou o princípio da liberdade de imprensa. Não há revogação entre princípios, há uma ponderação de interesses. É a técnica do mais ou menos. Já a lei é mandados de determinação, é aplicação por subsunção. O que é uma aplicação por subsunção? Eu olho o fato e aplico a norma. Subtrair para si ou para outra e coisa da lei é móvel. Você subtraiu? Subtraiu. Pronto, encaixou. É a regra do tudo ou nada. Ou é ou não é. Okay? Ou é crime ou não é crime. Os dois, qual manda mais? Os dois têm a mesma força normativa, ok? Os dois têm a mesma força normativa. Grava isso, tá? Eu tenho que os princípios e as regras têm a mesmo poderio de arma de fogo. Então, tem a mesma força normativa, ok? Bacana? Vamos evoluir. A Constituição Federal de 88 cuidou expressamente dos direitos humanos, enumerando o título que trata o título dos garantias fundamentais. Existem, entretanto, outros direitos humanos não enumerados no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura, porque decorrem do regime e dos princípios adotados pela própria Constituição. Perfeito. O regime adotado pela própria Constituição é esse regime aberto de garantias, tá certo? Resolva as demais. Vamos descer. Quais são os fundamentos dos direitos humanos? Eu tenho 3 fundamentos. Eu tenho um fundamento justnaturalista, eu tenho um fundamento positivista, eu tenho um fundamento moral, tá? O justnaturalista trata de normas anteriores superiores aos direitos estatal, posto decorrente de um conjunto de ideias fruto da razão humana. Tem uma crítica quanto a isso. Eu vou te dar exemplo. Os direitos humanos não são de direitos naturais, pré-existentes e superiores, e quais espécie normativa mais decorrente da evolução histórica da sociedade. É que o justnaturalismo ele traz a ideia de que ele vai aplicar normas morais, né? A ideia de aplicação de normas morais. É diferente do positivismo. Os direitos humanos não se prende só a isso, essas regras morais. Ele supera a ideia de regras morais. Por exemplo, quando uma pessoa quer uma ideia justnaturalista, quando a pessoa ali tem punições morais, por exemplo, a pessoa quer, na determinada religião, a pessoa quer entrar numa determinada religião, beleza? Essa religião não permite a gravidez, o casamento, a gravidez antes do casamento. Bacana? Bacana? Bacana. A pessoa engravida. Tem uma sanção penal para isso? Tem uma sanção estatal? Não. Mas tem uma sanção moral que é estabelecida por aquela determinada religião. Ok? Como resolve isso? Ela muda de religião e está resolvido. Então, mas os direitos humanos não há essa fração simples desse cálculo. Os direitos humanos, inclusive, transcende essa ideia justnaturalista, transcende essa ideia não só de moral. Embaixo, positivista, direitos humanos, os valores dos juízes condizentes com a dignidade positivados no ordenamento. A positivista é falar assim, só é direito humano que tiver escrito. Só é direito humano que tiver escrito. Também não, os direitos humanos não fica atrelado apenas à ideia de proteção, porque essa ideia enfraquece. Porque eu tenho uma proteção, eu posso ter uma proteção fora da lei. Lembra que eu falei lá em cima que os direitos humanos são hard law e soft law. Eu acabei não dando importância tanto assim, mas aqui, ó, eles têm um costume positivado ou costumeiro. Costumeiro é uma fonte de direito também, que é chamado soft law. Professor, eu não entendi. Pode ser que exista uma proteção ao ser humano que não está escrito em ordenamento nenhum, mas é proteção. Vamos lá, vamos imaginar. Que a criança menstruou, já pode casar, ok? Não tem nada escrito sobre isso, não há nenhuma proteção internacional, mas não precisa existir uma proteção internacional. Você sabe que existe uma violação de proteção à criança, você está comigo? Então, os direitos humanos, eles não ficam limitados só ao que tiver escrito, só ao que tiver positivado, ele transcende essa ideia, ok?
Os direitos humanos podem ser considerados direitos morais que não aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana. Beleza, ok? O moral, ele é, digamos assim, isso eu estou trazendo uma moral de Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, quem quiser aprofundar, depois eu vou mandar um texto sobre Immanuel Kant, que é bacana você ter essa cabeça bem aprofundada nessa parte de direitos fundamentais, direitos humanos, para você poder abrir uma dissertação, uma prova aberta, ok? Então Kant tem essa visão moral de kantiana, essa visão de proteção ao ser humano. Aí tem a questão aqui, atente ao seguinte, enunciar, trata-se de uma teoria amplamente difundida na doutrina e na prática dos direitos humanos, fundamenta tais direitos em uma ordem superior. Falou de ordem superior justnaturalista, ok? Falou de ordem superior justnaturalista. Bacana? Qual a classificação de direitos humanos? Bom lá, tem várias classificações, tá? Eu tenho classificação, essa classificação que eu falei para você, que é uma classificação topográfica, eu vou dizer que direitos humanos são todos aqueles que estão contidos dentro do título 2 da Constituição, que tem 5 capítulos, tá? Eu tenho outras classificações, mas eu vou apresentar para vocês uma classificação que vem caindo em prova do George Jelinek, ok? Ele tem um livro chamado Sistema dos Direitos Subjetivos Públicos. Eu li esse livro aí, bacana, eu li ele no meu mestrado. Então ele divide, vamos direto ao ponto, né? Não vamos ficar elucubrando. Ele divide os direitos humanos em 4 status, muito fácil. Vamos lá. Eu tenho, o primeiro status é o status passivo. O que você pensa quando eu falo status passivo? Status de subjeção, ou seja, dever de obediência. A pessoa está passiva. Você está passiva diante de uma ordem da sua esposa. Pronto. Sua esposa falou, você não vai para o futebol. Você tem que ficar passivo. Você vai falar o quê? Não vai, vou jogar. Fazer o quê? Fica em casa assistindo TV. Nesse caso, eu tenho o quê? Uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade do cidadão. Passivo, obrigatoriedade do cidadão. Onde reflete isso? Exemplo, direito ao alistamento, a obrigação do alistamento eleitoral e do voto, por exemplo. O alistamento eleitoral e o voto, eu podia colocar aqui também o serviço militar obrigatório, tá? É um status passivo de direitos fundamentais. É uma obrigação que eu tenho que realizar. Ok? Direito ao voto, direitos eleitorais, é um direito humano, que está dentro do capítulo 5, capítulo 4 e 5 do título 2 da Constituição. Status negativo. Negativo e status negativos. Quando eu falo status negativo, eu passo essa ideia para o Estado, tá? O Estado. Eu podia até fazer assim, ó. Tá, status, beleza, não vai dar muito trabalho aqui, mas vamos lá. Então, status negativo não é passivo. Passivo, você lembra o cidadão, tá? Status negativo, você vai pensar o Estado. O Estado não pode fazer. Se prende à esfera de independência do Estado. Então, o Estado não pode entrar na minha casa sem autorização judicial. Lembra, nós estudamos o artigo 5º. Tratam de direitos individuais, ok? Os direitos individuais refletem o status negativo de Jelinek, ok? Também chamado de status negativos ou status libertatis. Cuidado que sempre cai com esses status libertatis aqui, tá? Cuida desses status libertatis aqui. Depois eu tenho o status positivo. Positivo se prende ao Estado. O Estado tem que obrigar-se, ele tem uma obrigação estatal. O que o Estado tem que ofertar para mim que eu pago imposto? São os direitos sociais. Okay? Direitos sociais eu tenho o quê? Todos os direitos sociais. A ideia de proteção à saúde, ok? A educação, a segurança pública e outros mais. Beleza? Status ativo, ok? Status ativo. Aqui é a ideia da participação direta do cidadão e a oportunidade dele ser reconhecido como um cidadão brasileiro. Então eu tenho a nacionalidade e os direitos políticos, ok? Ele poder se candidatar e ser candidatado. Não de votar. A ideia de votar é uma obrigação. Estou falando de nacionalidade e direitos políticos, ok? Consoante a teoria dos status de Jelinek, ele cai assim, a saúde é direito social. Vamos lá, direito social está aqui. Direito social, o que é? Status positivos ou civitatis, ok? Onde é que está positivo? Está aqui, letra D, alternativa letra D. Beleza? Entendeu? O jogo é de encaixe. Olhou na tabela e vai encaixando aqui embaixo. Beleza? Tranquilo? Evolução de direitos humanos é importante. Nós estudamos a evolução de direitos humanos, que hoje nós temos os direitos humanos, aí inclusive mostra essa evolução histórica dos direitos humanos. Eu tenho os direitos humanos que são de
geração, também são chamados de geração, gestação, gênese, dimensão é o mais utilizado hoje, tá? A ideia de dimensão de direitos humanos, tá? Que reflete essa evolução, a dimensão de primeira, segunda, terceira dimensão. Por quê? Porque superou a ideia de geração, né? Geração é a ideia que uma geração supera a outra. E a ideia hoje é de dimensão, quer dizer que um direito fundamental, uma dimensão vai contemplando, vai acumulando com a outra. Ok? Direitos humanos de primeira dimensão, tem que decorar, tem que decorar. Aqui coincide também com direitos fundamentais, tá, gente? Direitos fundamentais de primeira dimensão e direitos humanos é a mesma ideia para aqui, tá? Nasceram da mesma fonte, tá? Podemos citar como antecedentes históricos, nós vamos estudar isso mais para frente, ainda hoje. Magna Carta Libertatis, Petitum of Rights, Habeas Corpus Amendments, esse aqui tá, em inglês está horrível. Bill of Rights, Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, que é a Constituição Americana, a Revolução Francesa. Todos esses são documentos que mostram a ideia desses primeiros direitos fundamentais, esses direitos humanos, esses direitos de primeira dimensão. O que é importante gravar? As características dele, as características. Ok? Então, primeiro, são liberdades públicas, tá? Grava, vai marcando, marca aí liberdades públicas, com conteúdo essencialmente individualista, são palavras-chave. Caracteriza, isso aí cai na prova as características. Caracteriza por um não fazer do Estado. Não fazer do Estado. De não intervir, ou seja, prestação negativa, tá? Se fosse colocar o status de LNE, que fosse encaixar aqui, seria o quê? O status negativo, tá aqui, ó. Ok? Beleza? Vamos evoluir. O que mais? São as liberdades públicas, já repetiu, né? Com conteúdo essencialmente individualista, aqui ficou repetido, vamos apagar. Ok? São os direitos que consagram as liberdades públicas do indivíduo, direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos caem em prova, tá? Civis e políticos, impondo limitações ao poder de legislar do Estado. Isso mesmo, impõe o poder de legislar. O Estado não pode legislar de forma que vai contrariar esses direitos de primeira dimensão. São conhecidos tais direitos como direitos negativos, direito de defesa também, marca também direito de defesa, direito de resistência, ok, marcamos os principais pontos que sempre caem em prova. Já os direitos de segunda dimensão, depois vamos entender o porquê que houve a necessidade de segunda dimensão, lá para frente a gente vai explicar. Surgimento dos estados sociais, tá, o estado social, tá. Eu tenho lá a Revolução Socialista, eu tenho a Constituição Mexicana de 17, tem que gravar, tá? E a Constituição Alemã de 19 trouxeram esses direitos trabalhistas, especialmente direitos trabalhistas, direitos sociais trabalhistas, ok? Não só trabalhista, tá? Direito previdenciário, tudo isso que envolve uma obrigação de agir, tá? Então, entendeu que não bastava apenas o não agir do Estado, mas era preciso prover condições para o exercício desses direitos, tá? Para que tivesse exercício desses direitos individuais, precisava o cara ter saúde, trabalho, educação. Não adianta ele ter a obrigação de direito à vida, o direito de liberdade de expressão, o direito de inviolabilidade de domicílio, se o cara não tinha o que trabalhar, se não tinha o que comer. Entendeu? Então foi necessário que o Estado ele saísse de uma inércia e ter que botar a mão na massa, ele tem que agir, ele tem que ofertar ao cidadão uma prestação positiva. Então, diferente da primeira dimensão, os direitos humanos de segunda dimensão são prestações positivas. Ou seja, traz uma consciência do indivíduo de qualidade de hipossuficiente, necessitando do auxílio do Estado. Ok? Trata-se de um fazer do Estado, uma prestação positiva, como eu disse. Aí vem direito à educação. Onde é que tem isso na Constituição? Tem. Professor, aqui no artigo, esse é a primeira dimensão. Onde é que está a nossa Constituição? Fácil, artigo 5º. O artigo 5º, não, aliás, deixa eu só corrigir. Não são todos os incisos dos 78 incisos do artigo 5º, que são de direitos de primeira dimensão, tá? Fica esperto, tá? Eu tenho um artigo ali, eu tenho ali que está, por exemplo, direito à liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é terceira dimensão, tá? Mas está infiltrado ali dentro da primeira dimensão. Defesa do consumidor. Defesa do consumidor também é terceira dimensão e está lá dentro da Constituição no artigo 5º. Então toma cuidado, tá? Com esses dois aí que estão infiltrados. Eles são de terceira dimensão,
mas estão dentro do artigo 5º. Então, mas a regra é que o artigo 5º todo ali, o artigo 12, o artigo 14, o 13 e o 14, todos eles são direitos de primeira dimensão, ok? Vamos evoluir. Segunda dimensão eu vou ter os direitos sociais trabalhistas, o artigo 6º, artigo 7º, 8º, 9º, 10º, todos eles são direitos trabalhistas. Terceira dimensão são os novos problemas. Viu que não adiantava o Estado não fazer nada e o Estado tem que fazer alguma coisa. Ele percebeu que não dava só para empurrar a obrigação para o Estado, que existia problemas que transcendem a obrigação estatal. O indivíduo. Eles viram que existem problemas globais. Um deles é o quê? O meio ambiente. A Constituição nossa estabelece que a proteção ao meio ambiente não é só um dever do Estado, é um dever de todos. Porque não adianta o Estado ofertar todos os meios para poder proteger o meio ambiente e você taca fogo no fundo da sua casa. Não, você entender que a água é um bem, digamos assim, antes falava que um bem que era ser um bem, digamos assim, que era infindável, hoje sabemos que a água ela é um bem findável, então tudo isso reflete. Então transcendeu, isso se deu com a Convenção de Estocolmo, né, na década de 70, que trouxe essa ideia de proteção internacional. Foi a primeira conferência de Estocolmo que trouxe essa proteção internacional, necessidade dessa proteção internacional do meio ambiente. Então são esses direitos transindividuais, homogêneos e meta-individuais. E aqui veio também o direito do consumidor, tá? Proteção do meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, como também o direito econômico, a defesa do consumidor, o direito à comunicação. Só corrigindo, tá? Eu falei imprensa, mas não é imprensa, é direito à comunicação, tá, gente? A liberdade de imprensa realmente está lá no artigo 5º, é um direito fundamental de primeira dimensão. O direito à comunicação, aí sim, é um direito de terceira dimensão, ok? Beleza? Direito de propriedade ao patrimônio comum da humanidade, tem a ideia de tombamento histórico, outras mais, beleza? Aí daqui para frente, do 4º para a 6ª dimensão, é construção também doutrinária, mas até hoje não temos assim digamos assim, um ponto factível, digamos assim, não tem uma doutrina que fala assim, é essa aqui que é os direitos de 4ª, 5ª e 6ª dimensão. Mas então eu tenho o quê? Decisões, eu tenho uma decisão suprema que o 6º é água potável, isso quem foi estabeleceu não foi uma doutrina, e sim a jurisprudência do Supremo. Então eu posso bater o martelo que o 6º pode cair na prova e fundamentado, salvo engano até caiu já, acho que tem uma questão que eu coloquei aqui. Já vi questão falando da água potável como direito de 6ª dimensão, tá? 5ª dimensão eu tenho a geração, é a paz, tá? Buscada entre os estados transnacionais. Pax é um axioma da democracia participativa, um supremo direito à humanidade, tá? Eu tenho a paz como direito de 5ª dimensão, tá? Ok? Mas tem uma parte majoritária da doutrina que trata disso. Eu tenho a 4ª dimensão, aqui sim, realmente é um samba do crioulo doido. Eu tenho a democracia, a informação, o pluralismo político, ok? Alguns falam também de uma ideia do sufrágio universal, o direito à proteção universal, a informação, tá? Direito de informar, o pluralismo dos fundamentos. Eu também tenho aqui a ideia, alguns falam que até a cibernética também entra aqui, a ideia de identificação genética, né? Cibernética, né? A ideia de proteção a transgênicos, a ideia de clonagem humana, tudo isso vem trabalhando nessa 4ª dimensão. Ok, beleza, tem questão aqui para caramba para você fazer, faz para nós aqui essas questões. E vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais, a gente vai encerrar a primeira parte da nossa aula e vamos continuar já, tá? Bem que esse ponto do edital sempre cai nos concursos, viu, gente? A teoria geral e essa afirmação histórica. Pode olhar nos editais das polícias federais, sempre cai, e polícia estadual também. Característica dos direitos fundamentais. Primeiro, universalidade. Os direitos fundamentais, ou direitos humanos, deixa eu corrigir, né? Direitos humanos, posso até colocar direitos humanos / fundamentais, beleza? Bacana? Vamos lá. Então, porque os dois têm a mesma característica, ok? Direitos humanos / fundamentais. Fundamentais internamente, humanos, âmbito internacional. Universalidade. O que é universalidade? Não tem discriminação. Os direitos humanos não podem ser aplicados só a uma determinada raça, só para determinar. Professor, já vi questão assim. Os direitos humanos, pelo princípio de universalidade, devem ser aplicados apenas para classes menos favorecidas, para pessoas, para classes que vêm sendo, através das ações afirmativas. Ele casa a ação afirmativa com a universalidade, falando que é só para eles deve ser aplicado. Errado, tá? É para todo mundo, sem exceção.
Primazia da norma mais favorável, ou indúbio pro homine, tá? Tem muitos aqui que estão no grupo nosso, são advogados, né? Já vi falar na Justiça do Trabalho, ou alguns que não são advogados. Existe na Justiça do Trabalho, já explico para vocês, um princípio lá na Justiça do Trabalho chamado primazia da norma mais favorável. No direito penal tem a primazia da norma mais favorável, não tem? A retroatividade só retroage para o quê? Beneficiar o réu. É a primazia da norma mais favorável, sim ou não? Sim. Essa é a ideia. Na trabalhista também tem isso. Eu ia falar de trabalhista, mas o penal encaixou muito bem. Então, a primazia da norma favorável também é aplicada no âmbito internacional, no âmbito dos direitos humanos. Então, se eu tenho professor, se eu tenho uma Constituição, e a nossa Constituição é mais favorável do que a Convenção Internacional, qual que eu vou aplicar? A Constituição, entendeu? Se eu fazer uma comparação, lembra que o sistema é aberto, não é um sistema aberto de direitos humanos, então eu vou escolher a melhor norma mais favorável para o ser humano. Então, no conflito aparente de normas entre a Constituição, que é mais favorável, e uma convenção internacional, que é menos favorável, eu vou aplicar o quê? A Constituição. Só para ter uma ideia, a nossa Constituição é mais favorável quanto à prisão do depositário infiel do que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Só para você ter uma ideia, ok? Inaliabilidade são direitos inegociáveis, intransferíveis, não podendo vender, dar, doar ou ceder, tá? São inalienáveis. Imprescritíveis, posto que não se extinguem pelo desuso e inércia. Aqui entra um ponto importante, né? A tortura, né? A tortura sob a visão dos direitos humanos, ela é imprescritível. Por isso que tivemos aquele caso aqui no Brasil, a Comissão da Verdade, e acabou gerando um processo criminal. O cara foi condenado pelo fato de uma tortura realizada na época da ditadura militar. É possível isso? É possível, desde que o Brasil, na decisão, ela se baseie, se fundamente nos direitos humanos internacionais de proteção à não tortura, que são documentos o quê? Imprescritíveis. Então, olha que loucura. Na hora que vai decidir, o juiz não vai olhar nem para a Constituição, não vai olhar para o Código Penal, vai olhar para o quê? Para esse tratado internacional e fazer a condenação do sujeito. Pode, professor? Pode. Por isso se discute tanto a aplicação de alguns direitos humanos e o Brasil não está nem aí para a paçoca, não aplica. Uma grande parte do mundo não dá importância a isso. Quer ver um exemplo interessante? Para você ter uma ideia de norma internacional humano e a norma interna. E o Brasil não está nem aí para isso. Se um cara trabalha num posto de gasolina, pensa comigo, o cara trabalha no posto de gasolina, ele é frentista, ok? Ele é frentista. Bacana? Ele trabalha de manhã ali no posto de gasolina, você sabe que ela tem adicional de periculosidade. Se explodir, ele vai morrer lá, então o pessoal paga um pouquinho mais para ele. Fala, ó, você vai morrer se explodir aqui, mas vou te pagar um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser. É o adicional de periculosidade, né? Que ele vai ganhar 30% sobre o valor do salário dele, um adicional. Beleza? Beleza. E à tarde, esse mesmo funcionário mexe com amônia no fundo do posto de gasolina. O cara mexe com amônia ou mercúrio, ou seja, insalubridade. Insalubridade. A pergunta é, esse funcionário tem direito a ganhar os dois adicionais, insalubridade e periculosidade? Não. A nossa CLT fala que tem que escolher ou é um ou é outro, o mais favorável. Tá certo isso, Arnaldo? Claro que não. Porque existem tratados internacionais, e aí tem as convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fala que o cara tem direito aos dois. O Brasil aplica isso? Não. O Brasil aplica o quê? A CLT. Fala assim, ó, você tem que escolher um. Mas e aí isso eles chamam de inconvencional. É uma norma inconvencional, não é inconstitucional. Inconstitucional é quando um artigo de uma lei vai contra a nossa Constituição, né? Agora, quando um artigo de uma lei nossa transcende, ele é contra uma convenção, eles chamam isso de inconvencionalidade. Ele é inconvencional. Mas até hoje, o nosso TST, que é o órgão máximo trabalhista, falou que não. É isso mesmo, se quiser, é assim. Esse é o nosso Brasil, beleza? Vamos continuar aqui. Imprescritibilidade, já falei para vocês, mas essa questão da imprescrição da questão da tortura foi aplicada essa regra. E renunciabilidade, é possível deixar de exercer esse direito, mas nunca será renunciado. Quando a pessoa vai para o Big Brother lá, eles assinam um termo. Eles não é que estão renunciando ao direito de imagem deles, ok? De ser expostos, não é isso, não existe essa renúncia. Ele deixa de exercer. Contratualmente ele pode anotar lá, ele pode até quebrar esse contrato entrando com uma ação depois, mas só que o direito humano dele, ele não pode renunciar um direito que é a proteção à imagem dele. Vedação do retrocesso, isso o que é? Os direitos humanos jamais podem ser diminuídos ou reduzidos no seu aspecto
de proteção. Você quer ver uma sacada? No Brasil cabe pena de morte? Sim ou não? Responda rápido. Sim. Em caso de quê? Guerra declarada. Boa. Tem que ser qualquer crime? Não. Militar. Boa. É a única pena que tem ou tem outras penas? Tem outras penas. O presidente tem que autorizar? Sim. Beleza. Se eu tiver uma nova Constituição Federal, uma nova Constituição, você já deve ter ouvido falar isso. Que você sabe que quando faz uma nova Constituição, zera tudo, né? A pergunta é, eu posso criar uma pena de morte para um estuprador de uma criança? Pode ou não pode? Você vai pensar assim, se zerou, pode tudo. Não pode. Pelo fato de que tudo que eu já adquiri não pode voltar para trás. É a vedação do retrocesso, ou seja, tudo que nós já adquirimos na nossa Constituição, eu só posso aumentar, eu não posso diminuir. Por isso que chama o artigo 5º de cláusula pétrea, entendeu? Que eu não posso tirar o que já existe de proteção, só posso evoluir. Vocês estão comigo? Bacana, mas isso vem se relativizando com as interpretações dadas pelo Supremo, tá? Que alguns criticam isso, que está tendo uma vedação e retrocesso. Outro exemplo é a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista de 2017, houve vários retrocessos a direitos trabalhistas. Hoje o cara pode almoçar em 30 minutos. E está na lei, o cara pode almoçar em 30 minutos. Não tem aquele descanso, intervalo de almoço, que é o máximo 1 hora. Hoje pode diminuir para 30 minutos. 30 minutos o cara comeu, já volta para trabalhar. Isso fere gravemente o direito ao descanso da pessoa. A pessoa tem que descansar. É um direito constitucional. Ok? Beleza? Então a vedação e retrocesso é isso. Limitabilidade, isso aqui é importante. Nenhum direito é absoluto. Tem exceção? Tem 2. Já falei para vocês na aula passada, né? Direito ao trabalho escravo e tortura. Esses 2 são absolutos. Os demais não são. Ok? Essencialidade, fazem parte do núcleo do mínimo existencial. Mínimo existencial. É muito chamado isso hoje em dia quando a pessoa entra com pedido de uma UTI. Ele pede o mínimo existencial para poder sobreviver. Ele precisa daquele mínimo, do básico. Essencial para poder sobreviver. Jesus Humanos aprende isso. Ok? Então, ele quer o básico, ele quer o mínimo entre eles. Então, nesse caso, a ideia que o mínimo existencial se prende a isso. Inclusive, tem uma defesa do Estado que eles alegam a chamada teoria da reserva do possível. O que é a teoria da reserva do possível? O Estado fala, olha, eu não posso dar mais uma UTI, que já acabou o orçamento nosso. O orçamento nosso é limitado, eu não tenho que conseguir mais uma UTI. E aí, o que vale? O mínimo existencial ou a teoria da reserva do possível? Nesse conflito, o que vai prevalecer é o mínimo existencial. O Estado, então, aluga uma UTI particular. Se vira, ok? Mas o mínimo existencial tem que ser preservado para o cidadão. Ok? Não há uma distinção entre os dois em direitos mais ou menos essenciais. Está aqui para baixo, eu acho. Essencialidade, ok? Indivisibilidade, não deve obedecer a uma classificação retórica, ok? Isso, eu acho que isso. Não deve está aqui. Indivisibilidade está aqui embaixo, aqui isso. Então, não devem obedecer uma classificação retórica. Se divide e categoriza os vários grupos de direitos ao homem e à sociedade. Não haver uma distinção entre os direitos mais ou menos essenciais, tá? Indivisibilidade é isso. Não tem um direito melhor do que o outro, tá? Todos têm o mesmo nível de hierarquia. Vamos lá. O que mais? Historicidade. Historicidade é essa característica, que é a evolução no tempo e espaço dos direitos humanos. Interrelacionariedade. Expõe que os direitos humanos, o sistema de proteção internacionalmente, permitindo às pessoas escolher entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há uma hierarquia entre eles. Por exemplo, o que quer dizer isso? Por exemplo, você vai dizer, quem poderá me defender fora do Brasil? O Lula fez isso. O Lula falou, quem poderá me defender se aqui não estão me dando o devido processo legal? Ele vai correr para onde? Para o nosso sistema interamericano de proteção. Ele foi aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Falou, tô me ferrando lá. Ele correu para lá. Depois vamos aprender o que é a Corte e a Comissão, qual a diferença das duas. Ele correu para lá. Falou, tô me lascando aqui no Brasil. Entendeu? Então, essa interrelacionariedade, expõe que os direitos humanos, nesse sistema de proteção, permite a pessoa ou ela ir aqui ou ir direto na ONU, por exemplo, sistema global, que é o sistema unosiano. Beleza? Resolve essas questões e veja quantas questões tem, porque cai muito a respeito das características. Resolvam aí
E a gente vai evoluir. Aí a gente vai entrar no outro bloco, que é a afirmação histórica. Agora vamos tratar a parte histórica. Vamos voltar um pouquinho e vamos trabalhar agora parte a parte, aquelas dimensões que eu falei lá para vocês. Vamos lá, aqui é rapidinho. O estudo da afirmação histórica dos direitos humanos remete à análise dos fatos históricos. Beleza. Antes da Idade Média, professor, já existia a proteção dos direitos humanos? Como eu falei para vocês no início da minha explanação, sim. O direito romano, quando trouxe a lei das 12 tábuas, que trazia as regras de contrato. Quando você contrata um bem, quando você faz um contrato com uma pessoa e você faz a obrigação de fazer o pagamento e a pessoa tem a obrigação de prestar o serviço e aquela obrigação pactuada tem que ser cumprida, eles chamam isso de pacto sunt servanda. Pactum sunt servanda. Não precisa anotar não, isso aqui é só para saber. Pacto sunt servanda. O pacto sunt servanda é uma regra de direito romano, que os contratos que foram feitos devem ser o quê? Cumpridos. É uma regra que é estabelecida por direito romano e é vigente até os dias de hoje. Tá? É claro, depois veio a cláusula sec hic stantibus, que é uma cláusula de imprevisibilidade que relativiza essa ideia do direito romano. Calma, fica tranquilo, só estou comentando, só para você ter uma ideia. Vamos para a matéria. Então, direito, a Baixa Idade Média, o início da Idade Média, denominada Alta Idade Média, é marcada pelo esfacelamento do poder político e econômico, em razão da instauração do feudalismo, né? Contudo, a partir do século XI, houve o início do movimento de retomada, no qual grupos dominantes passaram a pretender o controle político da sociedade medieval. Na Baixa Idade Média, passaram a centralizar o poder, né, o poder político em suas mãos, o que implicou uma série de pressões e outros segmentos sociais contra o abuso dessa reconstrução do poder político. A ideia é a seguinte: na ideia da Idade Média, né, na Idade Média eu tinha os reinos, né, os reis, que aí tinham seus feudos determinados, e eles regiam a respeito das suas regras internas. O que acontecia muito? Muitos abusos, né? Pelo fato de que o cara tinha que o sistema, que lembra que nós estudamos lá no direito processual penal, sistema inquisitório? Tinha daqui, sistema inquisitório, o cara era tudo, o cara fazia de tudo, processava, condenava, impunha impostos, o cara tinha que pagar. Só que essa receita não começou a dar errado. A partir da Baixa Idade Média, os caras que eram fazendeiros, e sempre partiu disso, a ideia dos direitos humanos aqui já começou com a Magna Carta, vou falar para vocês agora, não veio do movimento popular, não era pobre, era grande latifundiário. Os caras falaram: peraí, rei, seguinte, se eu não te der o imposto, como é que você vai ter dinheiro? Ah, eu vou quebrar você. Peraí, mas se a gente organizar aqui, se a gente começar a fazer aqui, todo mundo negar a te entregar, ok? Nesse caso, como é que fica? Inclusive há estudos que falam a respeito disso, né? Essa déspota, o déspota ele se dá bem em grandes extensões de terra, né? Em grandes reinos, porque aí as pessoas não tinham essa comunicação. A partir do momento que as pessoas começam a se aproximar e começam a comunicar e começam a integrar, começa a existir a ideia de resistência a esse grande poder. E aí surgiu a ideia, a obrigação, né? Com a Declaração da Corte do Leão de 1188, que foi um prelúdio a respeito da desobrigação de impostos ou a medida de impostos de forma mais razoável aos grandes proprietários de terra. E isso culminou com a Magna Carta de 1215. É o primeiro documento histórico de proteção aos direitos humanos, tá? Essa Magna Carta, né, trouxe até de forma detalhada aqui, destinou-se à proteção dos direitos dos ingleses, originários do Law of the Land, ou seja, a lei da terra, né? Pode ser considerada como nascedor dos direitos humanos. Isso aqui é importante, grifa aí para você. Limitou o poder do rei, ok? E assim como qualquer cidadão encontrava-se vinculado às leis. Então, ele diz o seguinte, ó: a partir de agora, a partir da Magna, você, rei, também está vinculado à lei. Porque a lei era só para mim, só eu tinha que obedecer, e você não podia obedecer? Não, então você também vai obedecer. Essa é a sacada. Foram assegurados, aí o rei falou: puta, não vou poder mais ferrar vocês? Não pode, porque agora está na lei. Foram assegurados os direitos civis da propriedade privada, o direito de ir e vir, ok? Nasceram com a Magna Carta. Aponta a judicialidade, ou seja, ela repudia a vingança privada. Se aconteceu algo, tem que ser realizada a punição pelo Estado. Então não posso fazer mais a punição olho por olho, dente por dente. Eu vou ter que levar essa questão ao Estado e o Estado vai ter que resolver. Ok?
Então a ideia dessa Magna Carta foi isso. Foi falar assim, rei, agora você também tem regras. Por exemplo, uma das premissas da Magna Carta era o devido processo legal. Para que você possa me desapropriar da minha terra, você tem que me dar a chance de me defender. 1815. Tem um filme do Robin Hood, o Robin Hood, quem gosta de filme, né? Tem o Robin Hood do Russell Crowe, aquele cara que fez o Gladiador, não tem? Tem um momento que os caras estão discutindo lá e aparece lá o rei, depois o rei no final do filme rasga a carta. É o prelúdio da Magna Carta Libertatis. É eles falando, você tem que parar de ter impostos, começa a dá uma assistida nesse filme, esse trecho, fala sobre isso. Ele está falando da Magna Carta Libertatis, 1215. Está refletindo ali o quê? Que o Estado falou, chega, não dá, parceiro. Os ingleses falaram, não dá, vamos segurar essa onda aí. Você quer tomar minha terra? Não, vamos conversar, me dá a chance de defender. Ok? Isso foi muito importante? Foi muito importante, porque aquilo ali mudou toda a estrutura estatal para frente. Bacana? Então a Magna Carta contribuiu para a afirmação de que todo poder político deve ser legalmente limitado, certíssimo, ok? E aí você vai cravando, veja, caiu uma questão dessa para escrivão de polícia. Olha só que interessante. Olha só como interessante, caiu uma prova para escrivão de polícia, ok? Então tem que ficar atento a isso. Isso é cobrado? É cobrado, ok? Não vire as costas para isso. Às vezes um ponto te tira da sua tão sonhada aprovação. Então não podemos dispensar nada. Tem o papel de São Tomás de Aquino, tá? Nessa fase da Revolução, da Idade Média, tá? Ele traz a ideia da proteção, ele traz na sua Suma Teológica, ele traz essa ideia da defesa da igualdade dos homens, ele traz essa proteção também, ele é muito citado, tá? Dá uma olhada aí na vida de São Tomás de Aquino. No século XVII, aí nós temos um período marcado, né? Lembra, quando eu falo século XVII, eu sempre vou analisar o século atrás. Então eu vou analisar 1600 e pouco. Aí eu falo século XVII, né? Nós estamos no século XXI agora, né? Estou falando século XX, nós estamos no século XXI. Sempre tudo assim a mais. Você já sabe disso, estudou isso lá na história. Ao lado das revoluções científicas da época, houve o renascimento das ideias republicanas, democráticas, ok? E aqui eu tenho dois instrumentos importantes, que é a criação do habeas corpus, porque o habeas corpus já era estabelecido em 1815, a proteção de direito de ir e vir está aqui, mas ele não era regulamentado, não tinha uma regulamentação. E aí só foi regulamentado, vão regulamentar agora o habeas corpus em 1689. Porra, professor, demora pra caramba, hein? Eu pensei que aqui no Brasil demorava as coisas. Pois é, ainda mais nessa época demorava mais ainda. Tá? Então, é um documento ditado para dar efetividade ao direito de vir previsto lá na Magna Carta. Ok? Quais os detalhes importantes da Declaração de Direitos? Essa aqui é importante. Tá? Declaração de Direitos da Inglaterra ou Bill of Rights, de 1689. Gente, essa Declaração de Direitos da Inglaterra, também chamada de Bill of Rights, foi uma declaração que trouxe uma importância, o aumento do poderio do parlamento, ou seja, do poder legislativo. Documento elaborado pelo parlamento da Inglaterra e imposto aos soberanos, okay? O Guilherme III e a Maria II. Num ato que declarar que direitos e liberdades súditos e define a sucessão da coroa. Então, houve aqui uma elevação do poderio do parlamento, ou seja, do poder legislativo, sobre a monarquia à época. Nesse documento, estabeleceu limites aos poderes do rei e declara o direito do parlamento. Era a ideia, o rei ia cair um dia, né? A ideia do rei ia perder a força logo, logo. Então, 1815 foi o nascedouro e isso foi evoluindo até chegar. Em 1689 falou, chega, né? Chega, né? Você tá, vamos limitar que você está dando mais trabalho do que lucro para nós. E aí estabeleceu a ideia de eleições livres, a liberdade de expressão, ok, no parlamento. Então começou realmente a colocar de escanteio essa ideia monárquica, ok? Assegura a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei. Olha só, supremacia do parlamento sobre a vontade do rei. Aqui nasceu, e hoje em dia é isso na Inglaterra, né, meus amigos? A rainha da Inglaterra não faz nada. Ela só vai lá e pose para foto, o filho dela que fica aparecendo casado, e é só isso, porque quem manda mesmo é o parlamento. Beleza? Tranquilo? Resolva essa questão para mim aqui, ok? Tá, toma cuidado que tem um Bill of Rights também, que é dos Estados Unidos, tá?
só que esse Bill of Rights é do século XVIII, 1787. Esse Bill of Rights dos Estados Unidos, nada mais, nada menos, são as 10 primeiras emendas da Constituição, ok? Que caracteriza que foram encaixadas na Constituição dos Estados Unidos, tá? As 10 primeiras emendas. Então, esse processo de incorporação essas 10 primeiras emendas, eles chamam de Bill of Rights dos Estados Unidos, tá? Isso já foi cobrado, tá? Bacana? Beleza? Os Estados Unidos, inclusive a independência dos Estados Unidos, a Constituição americana, ela tem grande influência sobre a separação dos poderes, né? Um dia a gente vai fazer posso fazer um podcast para vocês a respeito disso. A ideia de separação dos poderes não vem só a ideia de um cara chamado Montesquieu. Não é ele só trouxe uma ideia bem primitiva. Quem, para valer, caracterizou a separação dos poderes, judiciário, legislativo e executivo bem separado, foi os federalistas lá na época da Constituição da Constituição americana, tá? Independência americana e Revolução Francesa, bacana. Esses dois marcos também importantíssimos, tá? Alguns falam que essa é a certidão de nascimento dos direitos humanos, tá? Aqui eu tenho grande força do iluminismo, a época, né? As ideias iluministas, ressurge a democracia, né? E aí nós temos uma revolução. Dos documentos, eu tenho a independência dos Estados Unidos de 1776, lembra disso? Ok? E depois nós tivemos a francesa em 1789. Cuidado com essas datas, tá? A independência americana foi a primeira, depois foi a francesa em 1789. Cuidado com essas datas, beleza? Na Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 76, percebe-se que a dignidade da pessoa humana exige a existência de condições políticas para a sua efetivação. Tá certo, ok? Eu trouxe essa ideia. Quando eu falar Declaração de Virgínia, dos Estados da Virgínia, também ela é sinônimo de Declaração da Independência dos Estados Unidos, tá? Direitos humanos de caráter econômico. Percebeu? Beleza, tudo isso aqui é direito de primeira dimensão. Eles perceberam que realmente não estava dando certo. Virou o século, foi para o século XX, bacana, proteção, liberdade, liberalismo econômico, o Estado não vai intervir nas relações pessoais, deixa cada cidadão cuidar, o Estado agora ficou um Estado que só estava só observando. Só que aconteceu o que eu falei para vocês lá atrás. O que adianta eu ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de ninguém entrar na minha casa, uma liberdade se eu não tenho comida, se eu não tenho educação, se o Estado não me dá educação, se o Estado não me dá trabalho, não fornece ferramentas de trabalho, o Estado não oferta segurança pública, como é que eu vou conseguir ter esses direitos se eu trabalhar até morrer, eu não tenho direito à previdência social? E aí, como é que fica? O Estado não pode fazer nada? A partir dessas reivindicações, percebeu que o Estado precisava sair da sua inércia e ter que atuar. O Estado teve que participar diretamente. Ele teve que ajudar através de normas, através de uma participação ativa, através de metas a serem cumpridas. Então nós tivemos o que? Um Estado social. Tá? Hoje nós temos no Brasil um Estado social democrático, nós temos um Estado social, nós temos normas sociais trabalhistas que protegem o cidadão. As duas normas que marcaram foram as duas constituições, uma de 17 e a outra de 19. Tá? A de 19 coincidiu com a criação da OIT, que é a Organização Internacional dos Direitos Trabalhistas. Tá? Mas as duas constituições básicas foram a de mexicana de 17 e a alemã de 1919, também chamada de Constituição de Weimar. Ok? Beleza? Veja como ela é cobrada. Sempre é cobrada as duas, 17 e 19. Beleza? E aí nós tivemos uma fase agora de internacionalização de direitos humanos. Tiveram duas fases. A primeira fase se trouxe com o direito humanitário, tá? Quando fala direito humanitário, é mesmo que os direitos humanos, professor? Direito humanitário é uma fase antes dos direitos humanos propriamente dito, tá? Direito humanitário, você vai lembrar de guerra, questão de guerra, conflito armado, tá? Aqui nasceu, inclusive, a fundação desse setor, a Convenção de Genebra de 64, que fundou a Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha é uma ideia que nasceu com a Convenção de Genebra de 64, de 1864. Direitos humanos e direito humanitário vem com as Convenções de Genebra. A Convenção de Genebra tem várias convenções a respeito do tratamento de prisioneiro. Por exemplo, um oficial do exército, um oficial das Forças Armadas, ele não pode ficar preso junto com um praça. Se ele é preso de guerra, ele tem que ficar separado. Você pode assistir vários filmes de guerra aí, de Segunda Guerra Mundial, os oficiais eles ficam separados dos praças, né?
Outra situação de Convenção de Genebra, o paraquedista, se o cara estiver saltando de paraquedas, isso eu aprendi na academia, né? Que eu sou oficial da reserva, a gente aprendeu na academia. O paraquedista, quando ele está saltando, ele não pode ser abatido. Sabia disso? Sério? Ele não pode ser abatido. Não acontece, mas ele não pode ser abatido, que é uma Convenção de Genebra. Outra Convenção de Genebra que foi essa convenção nasceu antes até da Primeira Guerra Mundial. Outra convenção, Genebra, que vai falar de guerra, é campo minado, campo de minas. Para que a pessoa, durante uma guerra, quem colocar as minas tem que colocar uma demarcação. Olha que loucura. Tem que colocar uma demarcação. Isso. Não tem que contar, você vai olhar, tá escrito lá, cerca elétrica. Mesma coisa, ó, campo minado. Inimigo, aqui tem campo minado, não pisa não. Mas ninguém faz isso, né? Aí usa técnica de guerrilha, o que é colocar, não seguir essas regras. Quando eu falo técnica de guerrilha, quando você ouviu falar de guerrilha, é quando a pessoa não segue as convenções de Genebra, as convenções de guerras tradicionais, as convenções que estão estabelecidas. A técnica de guerrilha, ela fura essa regra, ok? Então, assim, não é o tratamento de prisioneiro de guerra, não tem nada a ver, porque a técnica de guerrilha não tem isso. Luta contra a escravidão, tá? Que aí nós tivemos em 1888, aqui no Brasil, né? A ideia da liberdade da escravatura. E aí, em 1890, tivemos um ato geral a respeito disso, né? Um ato geral de Conferência de Bruxelas. E ainda a regulação dos direitos trabalhistas em 1919, com a OIT. Então, essa foi a primeira fase, tá? Dessa internacionalização dos direitos humanos. E aí, a segunda fase, ela nasceu com pós-guerra. Infelizmente, só depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos como marco a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, tá? Que vamos ter que ter uma aula só para estudar ela, que ela é a base para tudo. E além disso, tivemos, antes disso, em 45, com a criação da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas. Ok? Dá uma olhada aqui nas questões e vamos fazer a questão de hoje. Então, a questão de hoje falava o seguinte: documento histórico de remota conquista. Então, deixa eu encerrar, né? Terminar seco. Então, os direitos humanos, a parte histórica, ela chega aqui ao final com 48. Depois disso, nós tivemos outros movimentos. É claro, tivemos pactos internacionais para poder regulamentar a Declaração Universal. Depois nós tivemos, mais à frente, como eu falei, a Convenção de Estocolmo, que trata dos direitos do meio ambiente, e vários outros sistemas internacionais. Depois a gente vai estudar os sistemas internacionais, a gente vai partir de 48 e aí a gente consegue chegar até os dias atuais. Beleza? Mas por hoje é isso aqui. Agora sim, vamos fazer a questão. Conquista dos direitos humanos foi editado no escopo de assegurar a supremacia do parlamento. Opa, supremacia do parlamento, estou falando de Bill of Rights, lá da Inglaterra, de 1689. Beleza? Agora é com você, resolva as 10 questões e acerte as 10 questões, que essa matéria foi muito fácil. Um abraço e com Deus, até a próxima. Se Deus quiser, meus amigos, Ele sempre quer. Tchau, tchau.